já pararam de falar do céu às vezes, mas a nossa esperança ainda é em palavra. Meus irmãos, vamos achar Hebreus capítulo 10, versículo 23 esse aqui. Amém, glória a Deus. Então, diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros, e tantos mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Somente até hoje nós podemos acrescentar. Meus irmãos, muitas das vezes a gente se pega em uma rotina dentro da nossa vida, e até dentro da igreja a gente quer fazer essa rotina. A gente vem para o culto, adora ao Senhor, louva ao Senhor, pede bênçãos, pede cura, pede milagre, volta para casa. No outro dia que volta e faz a mesma coisa, pede milagre, pede cura e volta para casa. Se recebeu da glória a Deus, fica feliz, volta com a bênção nas suas mãos e segue a mesma rotina. Mas, meus irmãos, essa palavra não fala sobre retenha a firmeza que Deus vai te fazer vitorioso aqui nessa terra. Retenha a firmeza que você vai segurar, vai dar tudo certo. Esse versículo começa nos dizendo: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. O que acontece com nós é que, dentro de nossos cultos, paramos de focar no céu e focamos na terra, focamos no que nós precisamos, focamos no carro que nós não temos e queremos, focamos em que moramos em aluguel e queremos uma casa, ou focamos em bens materiais, em qualquer outra coisa. Mas enquanto deveríamos gastar 5% da nossa energia nos preparando e ficando firmes para quando Ele voltar, e buscando estar mais próximo do céu do que quando aceitamos a fé. Paramos de buscar o céu e estamos buscando os bens materiais. E o escritor aos Hebreus, ele faz uma exortação para nós perseverar na fé. Retenha firme a confissão da tua esperança. Mas qual é a minha esperança? Eu vou, mas eu voltarei para te buscar. Foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo falou. Eu estou indo, mas eu vou preparar o lugar e eu vou buscar a igreja. Eu vou buscar a noiva. Essa é a nossa esperança. Ele foi, ele fez uma promessa. Eu vou, mas eu vou voltar. Mas nos preocupamos em reter firmes a nossa esperança no nosso braço, na nossa carne, nas nossas coisas que podemos avançar no nosso próprio braço. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas quem é crente de verdade faz menção do nome de Jesus, faz menção do céu, faz menção da morada celestial. E meus irmãos, ele fala considerando uns aos outros, para que estimamos
Aí ele fala, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Meus irmãos, virou costume de alguns deixar as congregações, deixar de cultuar os irmãos, deixar de fazer parte da igreja. Não, mas eu sou igreja. A união dos membros é a igreja. Eu sozinho, eu sou membro. Membro fora do corpo apodrece. Então, quando você está unido com o corpo de Cristo, você é a igreja e você adora ao Senhor Jesus junto com a igreja. Mas por que o escritor aos Hebreus está falando isso? E aí ele fala ainda, mas antes, demonstrando uns aos outros e tantos mais como vezes, que vai se aproximando daquele dia. Ele não para de congregar, não, se junte à igreja, por quê? Porque está chegando o dia, está se aproximando o dia, está chegando o dia que o mestre vai buscar a igreja, que o noivo vai buscar a igreja, e se a igreja não tiver unida, só vai quem estiver unido com Cristo, que é a cabeça. Se o corpo estiver dividido, não tem como. Mas por que ele está falando isso? Meus irmãos, se a gente for pegar o contexto dessa palavra, essa história se passa dentro da igreja primitiva. Após Cristo, se achamos que hoje sofremos, se achamos que hoje passamos por lutas e perseguições, é porque você ainda não leu um pouquinho sobre a igreja primitiva. É porque você ainda não leu um pouquinho sobre os pais da igreja. Meus irmãos, eles estão vivendo uma época aonde o crente era perseguido, jogado na prisão, era morto. E por muitos estão com medo de serem perseguidos e mortos, eles estavam parando de cultuar ao Senhor publicamente. Eles tinham que cultuar ao Senhor no secreto, nas catacumbas. E aí surgiram boatos que aquele povo hebreu, aquele povo cristão, eram os piores que tinham, eram os ateus, eles faziam coisas erradas, escondidos. Então o povo romano pensava o pior deles, porque eles tinham que cultuar escondidos, porque eles não tinham a proteção do governo romano. Eles eram perseguidos, e muitos, por causa da perseguição, começaram a abandonar a fé, começaram a parar de congregar. E ele está fazendo essa exortação para que eles voltem a congregar, voltem a estar unidos com o corpo de Cristo. Porque ele fala: se você voltar a praticar o pecado voluntariamente, aqui no versículo número 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Jesus já desceu, morreu por nós. Se nós voltarmos para o pecado, já não tem mais sacrifício para nossa vida. É nós jogando a nossa vida na lama, no inferno, no lago de fogo. É nós mesmos, com a nossa própria mão, perdendo a nossa vida. E esses irmãos, que era acostumado a ver cristão em riba do poste pegando fogo para iluminar a praça, ou sendo traçalhado por leões dentro do Coliseu, eles estavam apavorados porque isso acontecia, porque era jogado aos cães para serem estraçalhados. Eles queriam abandonar essa fé, que só estavam vendo morte.
escritor aos Hebreus fala no versículo número 32: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Meus irmãos, essa passagem passa um pouco depois dessa grande perseguição que houve. E esse povo querendo desistir da fé por perseguição que já aconteceu. Mas o escritor fala: lembra dos dias passados, lembra da luta que você passou, lembra daquela guerra que você enfrentou. Você não está aqui, você não venceu. Então por que você quer parar? Então por que você quer desistir? Então por que você quer abandonar a fé? Volte a caminhar, volte a guerrear, volte a ficar firme na tua convicção, naquela esperança que Ele vem, Ele vem. Aleluia, glória a Deus. E ele termina falando: em parte foram feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte foram participantes com os que foram tratados. Eu fui pesquisar o que é vitupérios, e quer dizer humilhação, vexame. Nós passamos por qualquer coisa, eles passaram por vexame. Não era eu e você, eram nossos irmãos lá na igreja primitiva, que eram postos nas praças. Não tinha luz, era eles que alumiavam o seu próprio corpo pegando fogo, mas servindo ao Senhor Jesus até na morte, derramando o sangue que é a semente para cristãos aqui hoje. Se estamos aqui hoje adorando o nome do Senhor e falando que ama Ele, temos irmãos nossos que morreram primeiro para proclamar o Evangelho e seguir evangelizando essa palavra que hoje ouvimos. Aleluia. Meus irmãos, até essa palavra que não damos valor, que muitos deixam mofando em suas casas, pessoas morreram para poder traduzir essa palavra. Pessoas morreram para poder levar essa palavra, fazer cópias para as outras poderem ler. E nós não damos valor à palavra de Deus e deixamos guardado em nossas casas. Aleluia! Mas o escritor de Deus, ele está falando, o povo está tentando lembrar eles. Lembra da luta que vocês passou e não desanime, fica firme, porque vai passar. O nosso Senhor Jesus vai voltar. Lá não vai ter choro, não vai ter morte, não vai ter luto. Lá vai ter paz, alegria. Aleluia, Santo Senhor. Meus irmãos, muitas das vezes a gente passa por alguma perseguição, passa por alguma afronta, e o inimigo quer isso mesmo, bate aquele sentimento: eu quero parar, bate aquele sentimento: eu vou desistir, mas eu não estou dando conta mais, Jesus, eu não estou conseguindo mais, ó Pai. Aí Ele nos faz lembrar lá do passado. Olha para onde eu te tive, olha onde você chegou. Você pode chegar muito mais além, mas você quer parar aqui. Enquanto eu li essa palavra, Deus me fez lembrar de outra palavra, daquele paralítico da Bethesda. Estava 38 anos lá. Não tinha um homem que jogava ele dentro do tanque. Jesus chegou nele e falou: quer ficação? Ah, Senhor, não tem ninguém que joga eu lá não. Toma tua cama, levanta e anda. Toma tua cama, levanta e anda. Mas por que a cama? Você vai entender mais pra frente um pouquinho. Ele vai e os fariseus falou: opa, hoje é sábado, é ilícito você levar sua cama. Aí ele fala para os fariseus:
querendo abandonar a fé, ele fala: lembra dos dias passados, lembra da humilhação que vocês passaram, lembra do que vocês passaram. Vários morreram, vários foram presos, vocês perderam seus bens, mas com alegria vocês cantavam, mas com alegria vocês pregavam, e agora vocês querem parar. Continua a caminhar no vale. Aleluia. Em outra versão desse versículo fala: lembre do que aconteceu no passado, naqueles dias depois que a luz de Deus iluminou. Vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos. Vocês não foram vencidos. Meus irmãos, vocês estão entendendo? Vocês podem ter passado o que passou, podem ter sido perseguidos, podem ter sido humilhados, mas se vocês chegaram até aqui, é porque vocês são vencedores em Cristo Jesus. Se vocês chegaram até aqui, é porque ainda vocês estão firmes na esperança, que é a volta de Jesus. Aleluia. E meu irmão, ele continua falando: aleluia, porque necessitais de paciência, para que depois que haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Meus irmãos, nesses últimos dias eu estava percebendo, igual a menina estava falando aqui mais cedo, o Senhor já está recolhendo os seus. Mas para que Ele recolha os seus, você tem que ter paciência e cumprir a vontade dEle. Quando você cumpre a vontade dEle, Jesus pode não ter voltado, mas quem foi alcançou a promessa, está no Senhor, está lá adorando junto com os anjos. Meus irmãos, todos nós temos um propósito aqui nessa terra. Alguns têm ministérios de louvor, de pregação da palavra, doutores, uns é professores, ensinam. Cada um tem o seu propósito. Então, meus irmãos, independente da luta, prossiga com as tuas esperanças, prossiga confiando em Jesus, prossiga fazendo a vontade dEle, para que você alcance a promessa. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, para animar esse povo mais ainda, que estava já querendo desistir da fé, ele fala: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Aleluia.
mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meus irmãos, todos aqui são trabalhadores do Senhor. Todos aqui são sacerdotes de Deus. Aquele que aceitou a fé e pôs a mão no arado já não pode mais recuar. O povo queria recuar a sua fé, queria desistir daquilo que já tinha recebido por causa das lutas e da aflição, mas ele falou: o meu justo, ele vive da fé. O meu justo, ele vive da fé. Não está vendo, mas está marchando. Não está vendo, mas está bem, mas está caminhando. Não está vendo a vitória chegar, mas está prosseguindo. É o justo que vive da fé. É o justo que vive da fé. Não é pelo que você vê, é a fé. Mas se ele recuar, a minha alma vai ver. Meus irmãos, não recue com a sua fé. Não recue com a sua esperança. Ainda confie nele que ele virá te buscar. Meus irmãos, é fácil pregar de milagre, é fácil pregar de bênçãos, é fácil pregar sobre bens materiais que você irá receber fazendo uma campanha. Mas quão difícil é falar que ele vem, e se você não se preparar, você não vai subir com a igreja. Meu irmão, não abandone a fé, não deixe dia sequer de levantar a sua mão e adorar e exaltar o Todo-Poderoso. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Ele termina dizendo esse capítulo: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Meus irmãos, eu também estamos desta maneira. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. E como é que os salvos cantam? Como é que os salvos louvam? Eu estava meditando nessa palavra em casa e só vinha um hino na minha cabeça. Mas qual que é? Nossa esperança é sua ainda. Oh, Deus, vem nos buscar. Nós